A paz do Senhor, seja bem-vindo ao subsídio 4.6 da Educação Cristã. Nesse subsídio, é o subsídio referente ao terceiro C, que é o conhecimento do assunto. E eu vou falar aqui de um assunto que a lição trata, que é um pouco complexo, um pouco complicado. Muita gente ignora esse assunto por ter medo de debate ou porque já debateu algumas vezes e acha que não é proveitoso, ou até mesmo porque não tem muito conhecimento, ou acha que não tem aplicações práticas. Por alguns motivos, as pessoas costumam não falar desse tema, que é a eleição. Então, vamos ver aqui a revista, tópico 1, subtópico 3. Ele fala assim, o preferido de Deus. Diz o seguinte, a escolha de Jacó é um caso especial de presciência divina, face aos desígnios de Deus. Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, pois tal atitude contraria frontalmente o seu caráter santo, justo e bom. Então, a gente vê aqui, nessa revista, uma defesa à eleição arminiana. Então, se você não conhece o que é arminianismo e calvinismo, eu aconselho você a pesquisar sobre isso, você entender mais sobre esse assunto. O objetivo desse subsídio não é esclarecer todas as suas dúvidas acerca desse assunto, mas é dar aí uma direção para que você possa se aprofundar e, na escola dominical, todas as vezes que tocar nesse tema, você saber o que falar. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar sobre esse tema. Não adianta você querer debater, conversar, falar, ensinar esse tema sem estudar antes, sem estudar previamente esse tema. Porque se você for despreparado para a sala de aula, você pode se enrolar. Pode ter um aluno lá que já assistiu alguns vídeos e você pode não saber falar, porque tem muito vídeo bom, de qualidade no YouTube sobre esse tema e pode ter muitos alunos muito mais bem preparados do que os professores. E pode ter algum aluno sem sabedoria que quer confrontar o professor e isso é muito chato. Não é legal isso acontecer. Então, por isso, você tem que estar preparado para responder as perguntas e também saber tratar algum aluno que quer trazer polêmica, debate para a sala de aula de forma sábia. Então, primeira coisa que eu quero falar. Nós estamos na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é arminiana, então nós temos que defender o ponto de vista arminiano. Então, se por acaso você é calvinista e não concorda com o arminianismo, você tem que ter cuidado para não levar para a sala de aula um pensamento diferente do que a nossa igreja defende. Eu sei que tem muitos professores que são calvinistas, que não concordam com a eleição condicional, como é falado no arminianismo, porém, nós estamos numa escola dominical que o objetivo não é debate, o objetivo é ensinar a palavra de Deus a todos aqueles que estão ali, é moldar Cristo na vida dos alunos, é ensinar algo prático para que os alunos coloquem em prática. Então, levar debate, discussão, coisas que não edificam, não é o objetivo da escola bíblica dominical. Portanto, para que você possa se aprofundar, eu vou indicar aqui 2 livros, ou seja, um arminiano e outro calvinista. Esse aqui é o livro arminiano, ou seja, Introdução ao Arminianismo Clássico. Por que é importante você ler um livro bom, de qualidade, que fala do arminianismo clássico? Preste atenção nesse livro. Eu vou deixar aí para download o capítulo 6 desse livro. O capítulo 6 é o capítulo que fala de eleição. Então você vai baixar e estudar sobre eleição baseado no arminianismo clássico. Porque na nossa igreja, o problema é que muitas vezes é pregado um semi-pelagianismo e não um arminianismo. Esse é o maior problema, porque prega-se salvação mais pelas obras, que o homem tem que se esforçar para ser salvo, que ele tem que participar da salvação, que a salvação é uma contribuição do homem em Deus de uma forma muito que deixa mais para o homem do que para Deus, ou seja, é o homem que se esforça, é o homem que corre atrás. Então isso é semi-pelagianismo. O arminianismo clássico defende a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que Deus toma a iniciativa da salvação, ou seja, ele defende o que a Bíblia ensina sobre salvação. Então a diferença vai estar em alguns pontos que eu acho irrelevantes para a nossa salvação. Então, alguns calvinistas podem até falar que os arminianos não são salvos. Mentira. Salvo é aquele que crê pela fé. Ponto final. Como que isso aconteceu? A mecânica da salvação não vai influenciar na sua salvação. Por isso que muitas vezes esses debates eles são irrelevantes. Porém, para você entender um pouco sobre eleição baseado na doutrina arminiana que é defendida na Assembleia de Deus, leia o capítulo que eu deixei aí disponível para download desse livro ou compre o livro. Entre em contato aí com a CPAD ou então pode até falar comigo, posso até te ajudar na compra desse livro. E para você entender a eleição baseada no calvinismo, eu indico esse livro, Deus é Soberano.
de Arthur Pink. Esse livro, ele defende o calvinismo, o ponto de vista calvinista da salvação, e eu deixei aí, ele fala da soberania de Deus como um todo, mas o capítulo 5 desse livro, ele fala especialmente da salvação, de soteriologia, que é a soberania de Deus na salvação. Eu também deixei disponível para download o capítulo 5 desse livro, para que você possa entender a eleição baseado no calvinismo. Não é que você vai levar para a sala de aula esse conteúdo, não, é só para o conhecimento, você ter um conhecimento do que os calvinistas falam acerca da eleição. Então você precisa estudar sobre esse tema, ter esse conhecimento. Como professor da escola dominical, você precisa ter esse conhecimento, porque não somente essa lição, mas outras lições vão tratar desse assunto. Então vamos ali para o quadro, que eu vou mostrar para você que a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica, tem vários versículos bíblicos e nós não podemos ignorar essa doutrina. Vamos lá. Então, irmãos, como eu falei, a eleição é uma doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, você vê aí Deus elegendo pessoas. Então você vê lá Abraão. Como é que Abraão se tornou o pai de uma grande nação? Ele teve uma ideia, falou, ó Deus, eu tive uma ideia, que tal eu ser um pai de uma grande nação, ter um filho, e esse filho formar a nação de Israel, vir o Messias. Não, Abraão foi escolhido por Deus. Então, ele foi eleito, pode dizer que ele foi eleito por Deus. Então, a eleição ela é uma doutrina bíblica. Seja você calvinista ou arminiano, não importa. A Bíblia fala de eleição e nós não podemos ignorar isso. Então, eu coloquei aqui alguns versículos que falam de eleição. Tem vários versículos. Coloquei só alguns aqui. Então aqui, 2 Tessalonicenses 2,13, Efésios, 1 Coríntios, Romanos 9, quase todo fala. Então, inclusive fala de Jacó e Esaú. Então tem a interpretação calvinista e arminiana. Você pode ver essas duas interpretações aí de Romanos 9. Então, dá uma pesquisada. E tem aqui, eu circulei aqui 3 versículos. Então, por exemplo, João 6,44, Jesus falou, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, se o Pai não trazer, se o Pai não me levar, não enviar. Ou seja, ninguém chega até Jesus se não for tocado pelo Espírito Santo. Então isso é bíblico. Nós sabemos que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. Então a gente sabe que é a ação de Deus, a gente sabe que a iniciativa é de Deus. O problema está depois que o Espírito Santo toca. Porque segundo o calvinista, quando o Espírito Santo toca, o homem não pode recusar. Ou seja, todos que são tocados são salvos, aceitam a salvação. Todos que são tocados, não fala de ser tocado, mas todos que são tocados aceitam a salvação. Todos que são tocados querem Jesus como Salvador. Então, se todos que são tocados querem, se todos que são tocados aceitam, qual é a implicação disso? O que a gente vê? É que Deus teve que escolher alguns, porque nem todos aceitam. Ou seja, nem todos creem. Então, se todos que creem é porque foram tocados e todos foram tocados creem, então, ou seja, Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas. Já o arminiano fala não. O homem, depois de tocado, ele pode escolher querer ou não aceitar. Depois de tocado pelo Espírito Santo, ele pode falar assim, eu quero aceitar, eu não quero aceitar. E a eleição ela acontece com base na presciência de Deus. Deus viu de antemão quem ia crer. Então essa é a principal diferença entre a eleição calvinista e a eleição arminiana. Que para o calvinista, Deus escolheu de antemão. E qual é a base deles para isso? Tem vários versículos, cada um vai interpretar do seu jeito. Mas, por exemplo, 2 Timóteo 1,9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Ou seja, aqui está dizendo que ele nos chamou conforme a sua própria determinação e graça antes dos tempos eternos. Então o calvinista vai pegar esse versículo e vai falar, olha só o que está dizendo, que antes de tudo, Deus já tinha escolhido quem ia ser tocado. Antes de tudo, Deus já tinha escolhido quem ia ser salvo ou não.
E isso é pela graça, de qualquer forma é a graça de Deus agindo, porque se Deus quisesse, todos estariam condenados. Então, se ele tocar, as pessoas vão se converter, as pessoas vão crer. Então, o que acontece do ponto de vista calvinista, a eleição? O Espírito Santo toca, a pessoa olha para o pecado, a pessoa olha para Jesus e fala, não tem como eu escolher o pecado, eu vou escolher Jesus. E aí, eu vou seguir a Cristo. Ou seja, ele sempre vai escolher a Cristo. O pecador tocado pelo Espírito Santo sempre vai escolher a Cristo. 100% dos que são tocados vão escolher a Cristo. Porque Deus, de antemão, já disse que ele ia ser salvo. E quando ele foi tocado, ele viu que o pecado não valia a pena e que Cristo sim valia a pena. Já o arminiano vai pegar 1 Pedro 1,2 e vai falar assim, eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, Jesus Cristo. Ou seja, aqui em 1 Pedro ele fala presciência de Deus. Deus, pela sua presciência, ele viu de antemão quem iria crer ou não. Deus viu quem seria salvo. Ou seja, não que Deus escolheu previamente quem iria ser salvo, mas que Deus viu quem ia responder de forma positiva. Então, de qualquer forma, os dois concordam com João 6,44, que tem que ser tocado. Que Deus é que chama, é Deus que toma a iniciativa. Foi Deus que tomou a iniciativa com Abraão, foi Deus que tomou a iniciativa com Noé, foi Deus que tomou a iniciativa com Davi, todos eles foi Deus que tomou a iniciativa. Porém, acontece o que depois de ser tocado? Segundo os calvinistas, ele sempre vai crer. Segundo os calvinistas, a pessoa que é tocada, ela não resiste, a graça é irresistível. É um outro ponto do calvinismo, a graça é irresistível. Ele sempre vai crer, não porque ele é obrigado a crer, preste muita atenção, não é questão de ser obrigado, mas é porque o amor de Deus, o sacrifício de Cristo se torna algo tão evidente que aquele pecador, ele se entrega. Ou seja, não está no pecador, está em Cristo. Então, quando ele olha para o sacrifício de Cristo, ele se entrega a Cristo, ele crê. Então, ele sempre vai crer. Sempre. Já o arminiano fala, não. Depois que ele é chamado, que ele é tocado, ele pode crer ou não. E segundo a presciência de Deus, Deus viu quem ia crer e quem não ia crer. Por exemplo, Deus olhou e viu que você ia ouvir o Evangelho um dia e ia crer. E aí Deus lhe elegeu em Cristo. Eu estou falando aqui de forma resumida, você precisa ler o material que eu disponibilizei para entender isso melhor. É bem resumido aqui, mas Deus olhou e viu que lá no dia, na quarta-feira do dia 5 de outubro de 2005, o irmão João ia se converter. Ia para a igreja, ia ouvir o Evangelho, ia ser tocado e ia se converter. E aí Deus elegeu o irmão João baseado na sua presciência. Isso é a interpretação da eleição de acordo com os arminianos, que é a doutrina aceita pela Assembleia de Deus. Então, se você vai ministrar essa aula, a revista fala de eleição, fala da escolha divina, e você vai ensinar sobre a eleição, ensine a eleição arminiana. Ensine do jeito que a nossa igreja prega. A nossa igreja ensina assim. A nossa igreja fala que a eleição ela é baseada na presciência divina. Ah, Edson, mas eu não concordo com isso. Então, pula essa parte. Ou então apresente os dois pontos para os seus alunos, mas muito cuidado para não gerar discussão. Muito cuidado para não ficar aquele debate que não edifica em nada. Então, faça isso de forma sábia. Ou então, em última hipótese, pula esse ponto. Lê esse ponto e pronto. Deixa lá. Se alguém perguntar alguma coisa, responde baseado na doutrina da Assembleia de Deus. Você não está em uma igreja calvinista, você está em uma igreja arminiana. E nós temos que respeitar a posição da nossa igreja, a não ser que você não queira, eu não aceito dar essa aula, chama outro professor para dar a aula. Mas se você for para lá para causar debate, fazer coisas que não edificam, não vá. Mas entendendo de forma resumida isso aí, espero que você se aprofunde nesse assunto, que você trate esse assunto com muita sabedoria, mas eu peço assim, de qualquer forma não ignore, porque a eleição é uma doutrina bíblica, como eu já mostrei aqui. Então é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula.